O Carlos colocando aqui também uma questão interessante, né? Muitas vezes o problema não está no outro, né? Mas na sua postura diante do outro. Ele coloca, por exemplo, pessoas que não conseguem conviver no ambiente de trabalho, né? Aí põe a culpa no ambiente, muda de trabalho e os problemas continuam, né? E isso também é uma questão a fundo aí, né? Porque às vezes a pessoa associa isso e não consegue resolver de fato, né? A autoidentificação, né? O problema quando é comigo, às vezes o caminho ainda é mais complicado, né? Do que atribuir ao outro. Sim, sim, isso é muito importante, muito eficaz a pergunta dele, né? Ah, Nós estamos falando de um processo projetivo, né? Tem uma frase, se eu não me engano, do John Lennon, que ele fala assim: estive em muitos lugares, mas só me encontrei em mim mesmo, né? Então as pessoas colocam muitas vezes o problema no chefe, no companheiro, enfim, em várias situações relacionais, muda de emprego e fala, bom, a minha relação com o outro eu não consigo perceber. Então eu só lanço, eu só projeto, né? A projeção é uma linguagem da psicanálise, né? A projeção ela é muito primitiva, ou seja, ela é antiga. Ela é uma das defesas do ser humano mais antiga. Então eu projeto no outro. O outro tem culpa, o outro faz isso, o outro é que me dói, então eu vou mudar de emprego, né? Claro, não podemos descartar a relação, existe a dupla, né? Mas o que ele está falando é uma realidade. O meu mundo interno ele pode estar repleto dos meus fantasmas. O outro vai me machucar, o outro vai me passar a perna, o outro vai me abandonar, né? O outro vai me ferrar. Isso é um alimento que a pessoa carrega dentro dela a partir da história que ela teve no desenvolvimento psicoafetivo dela. Né? Ela então, todas as suas neuroses relacionais, todas as suas dinâmicas pessoais que ela foi construindo, se colocou dentro dela e no corpo dela como uma defesa nas relações. E pode acontecer. Ela vai se fechando, muda e se fecha, muda, se fecha, muda, se fecha. Isso é uma realidade. Em clínica, a gente vê muito isso, né? De pessoas que mudam de cidade, de país, de trabalho, mas está vivendo, às vezes, a mesma situação. Né? Nossa, mas está repetindo, o que está acontecendo? Né? E o inconsciente coletivo é tão dinâmico que a pessoa não percebe. E até vive como uma perseguição divina. Olha o que Deus está fazendo comigo, né? Mas se ela entra em contato e percebe, e isso às vezes é difícil acontecer, percebe que há uma parcela dela que pode transformar, e isso pode levar é um processo às vezes difícil, né? Mas numa parceria terapêutica isso pode acontecer, ela consegue transportar e ultrapassar esse obstáculo. É uma outra qualidade de vida, né? E é uma dificuldade grande essa questão, né? Porque aí eu diria que é uma análise mais profunda quando a gente pensa muitas vezes na questão da doença, seja ela qual for, né? Eles falam que tem aquela história dos ciclos da doença e o primeiro deles, né, é negação, né? Você não aceita, e você só passa a fazer o caminho da cura a partir da aceitação, né? A partir do momento que você aceita que está doente, aí o processo é que você aceita a doença, né? Que ela está lá instalada. Agora, quando a doença está em você, né? Você está causando, eu acho que é mais doloroso ainda o processo, né? Sabe, eu vou te contar uma experiência independente da terapia e que eu acho que eu posso dar um pulo legal aí. Eu tive a oportunidade de trabalhar num hospital no Sara Kubitschek, em Brasília, e onde eu aprendi muito lá, antes de fazer a minha formação. E o meu primeiro paciente, ele ficou tetraplégico a partir de um acidente de carro. E foi muito difícil a aceitação, né? No caso, não é uma doença, foi uma fatalidade. E foi um processo de ajuda, de aceitação da fatalidade, né? A partir daquela experiência, depois que eu fiz a formação, isso que você está falando, nossa, é tão importante. Quando a gente está doente e percebe que nós temos uma parcela de colaboração,
não de culpa, né? Inconsciente. Isso facilita realmente. Bom, qual é a minha parte, qual é a parte desse latifúndio, né? Bom, poxa, e é difícil às vezes. E isso vem do próprio paciente, né? As ferramentas ajudam o paciente a falar, poxa, olha só, está acontecendo isso comigo. E aí os insights acontecem, né? Os insights, ou seja, poxa, aconteceu isso, poxa, aconteceu aquilo, e tum, a vida vai começando a se transformar internamente, né? E essa aceitação, quando acontece, Luciano, é uma bênção divina, é uma luz no processo terapêutico. É muito bonito ver isso, né? Porque aí o resultado começa, de fato, a gente vê muito, né, na questão, não está diretamente ligado, mas nos traumas físicos, por exemplo, dos amputados, que eles falam que tem a história do membro fantasma, né? Até porque a área do cérebro que comandava aquele membro ainda está lá, né? E às vezes é ela que funciona, né, segundo os especialistas dizem, e não o membro. Então você sente coceira em um pé que não existe mais, etc. Mas se fala também muito nessa questão, né? A partir do momento que o sujeito começa a aceitar que não tem mais o membro, também o processo do membro fantasma começa a se distanciar, né? A aceitação ela pode passar por um processo de luto, em qualquer situação, seja numa amputação, numa doença, né? E o processo de luto é um processo difícil para chegar à aceitação. Você entra em contato com uma dor profunda, né, da perda. E muitas pessoas não querem olhar para isso, Sem dúvida. né? Não querem. Então, qualquer tipo de perda, seja física, seja pessoal, né, relacional, a aceitação também passa pelo processo de luto. E o processo de luto é muito importante, porque vem solidão, vem um sentimento de estar perdido, um sentimento de para onde que eu vou, né? E muitas vezes esse lugar de luto, esse lugar do vazio, do poxa, eu não sei, da impotência, a aceitação começa a poder aparecer. Então, muitas vezes é preciso viver o luto. Muitas pessoas têm muitas perdas e não se permite viver o luto. Perda afetiva, perda relacional, perda... E o luto está ali, doendo, mexendo, remoendo. E é tão dolorido que a pessoa às vezes nega, você falou da negação, né? Nega, não quero ver. Aí sim é pior. Quando você olha para o luto, acompanhado inclusive, é muito importante, né? Aí a aceitação é um caminho mais louvável, né? Precisa olhar para o que não é bom também, né? E uma telespectadora coloca o seguinte, né? Que o filho dela é muito quieto, quase sempre não conversa, passa muito tempo fechado no próprio quarto. Ela pergunta, né? E eu vou aproveitar uma outra espectadora que também está nessa linha. O estado de humor da pessoa, natural, né? A gente tem pessoas mais fechadas, outras mais abertas. Como é que isso acaba sendo na terapia psicocorporal? Tem uma relação de causa e efeito ou não? Isso vai muito do estilo da pessoa. Tem. Bom, dependendo da idade, né? Não lembro se você falou a idade. Não, ela não falou a não idade, passa a né? idade. Natural, o processo de transformação se passa da infância para a adolescência, um momento de reavaliação mesmo, né? Das relações parentais, né? Com mãe, com pai. Dependendo da idade, começa a procurar outras relações. No caso da pergunta, né? O filho é fechado e fica com ele mesmo, né? Algo realmente deve estar acontecendo, né? Ele está se fechando por alguma dor, algum processo de desamparo, mesmo que o pai e a mãe amparem, né? Muitas vezes o pai e a mãe não têm o alcance, né? Até em função da história geracional, familiar, né? Alguma busca que a criança ou o adolescente está fazendo. Então, o se fechar, né? Se algo está acontecendo e eu não quero comunicação,
né? Eu não quero conversa com ninguém, né? Eu quero estar aqui no meu mundo. É um mundo eu faço barulho, né? Quando eu coloco. É um mundo muito protegido, né? Primeira coisa, não tem uma receita, né? Mas o respeito pelo estado da criança, eu acho que Ou do adolescente. adolescente, de qualquer pessoa, né, que está passando por um processo desse, é muito importante, né? O amparo só de estar junto, o amparo de estar acolhendo pelo olhar, pela escuta, pelo silêncio. Muitos pais têm dificuldade de aguentar o silêncio dos filhos. Não é fácil às vezes, né? Ainda mais o filho que até há pouco tempo brincava, pulava, estava no colo, hoje está fechado, né? Então, eu acho que não tem receita, mas o cuidado de estar junto, né? De estar acolhendo e continuando a vida, né? Pode ser um processo, né? Eu recebo alguns adolescentes, né, que passam por processo de transformação e muitos, inclusive nos trabalhos corporais, muitas vezes não têm palavras. É só cuidado, né? Cuidado com o corpo, cuidado no apoio, nas massagens, se for preciso, ou às vezes nem o toque, né? É uma espera. É como, sabe, uma borboleta está esperando nascer, né? Sai do casulo. Sai do casulo. Então, pera lá, deixa eu ver como eu alimento esse ser. É uma relação empática importante, né? E para a família também é muito importante isso, né? Aprender a observar, né? Sem se desesperar no primeiro momento, né? Porque a gente vê muitas vezes isso. A família desespera, aí quer levar para N tratamentos, que é um resultado de ontem para hoje, e esquece de fazer uma coisa simples que é observar, né? Eu vi uma relação esses dias. Eu estava em Ribeirão esperando para pegar o ônibus, e aí estava o adolescente sentado no banco, lendo, né? E a mãe tagarelando do lado dele, né? E brava porque ele não estava conversando. É óbvio que ele não estava conversando porque ele estava lendo, né? Todo mundo estava em volta observando, via que ele estava ligado no que ele estava lendo, né? Então, de ter esse perfil de observar o porquê do silêncio também, né? E às vezes disso, né? Olha, é uma coisa da adolescência que ele está dividindo com os amigos e não com você, e que não vai dividir mesmo algumas vezes, e tem que respeitar isso também, né? Já aconteceu isso algumas vezes, da mãe procurar, né, um trabalho para adolescente, e geralmente eu converso com a mãe ou o pai, o adolescente, né, antes de começar o trabalho, e já aconteceu, né, de estar conversando com a mãe e eu perceber que a mãe estava muito dolorida, né, e o silêncio do filho tocou profundamente a dor da mãe. E muitas vezes até pensar, bom, será que o filho que precisa de um processo de parceria, de ajuda, né? Ou a mãe ou o pai que está num processo de dor tão grande que não está aguentando a transformação do filho, né? Aí vem várias histórias, né? A síndrome do ninho vazio, né? Que acontece. E muitas vezes a mãe passa pelo processo de terapia e aí é outra história. Não estou falando que é todo caso, né? Mas todos nós não fugimos das dores. Os pais também, né? Eu sou pai, né? E eu tenho as minhas dores também. Isso acontece. Então, se não tomar cuidado, a dor ela pode engolir o filho. E o filho está na dor dele. Ele precisa de um acompanhamento, né? Então, se a mãe vir, você não olha para mim, você não me dá atenção, você olha para mim, ele estava lendo, né? E a mãe está dolorida, ela, sem atenção, no vazio dela, né? Nesse caso, né? E pode acontecer, sim, muitas vezes acontece.